Bom, pessoal, o tema da aula é os números racionais, certo? São os números que eu tenho que escrever na forma de fração, certo? Então, aqui tem uma tabela e eu tenho que escrever esses números na forma de fração, certo? Então, aqui eu vou mostrar outra tabela, certo? Respondida, só que não é a resposta, é outros números, certo? Então é assim que vocês vão fazer, dessa forma aqui. Aqui tem 25%, certo? 25% eu posso escrever na forma de fração, certo? É para escrever esse número na forma de fração. Então eu coloco 25 primeiro, né, em cima, e embaixo eu coloco o número 100, que é no lugar desse símbolo aqui, né? Desse símbolo, que significa porcento, por 100. Então, quando eu estou dividindo 25 por 100, a gente sabe que todo número tem uma vírgula aqui escondida, certo? Então significa que a vírgula vai andar duas casas. Então, tá aqui do outro lado aqui, ó, ela andou duas casas para cá, certo? Então ela fica aqui. Para a vírgula não ficar só, a gente acrescenta um zero, certo? Aí, pessoal, esse 0,25 também pode se escrever também na forma de fração, certo? Então, para mim voltar esse número aqui para a porcentagem, eu multiplico por 100. 0,25 vezes 100 vai ser 25. Então, voltou de novo aqui para a forma de porcentagem. E esse 25, eu vou dividir por 100 para poder dar esse resultado aqui, 0,25. Então, eu pego esse 25 e divido por 100, certo? Para poder dar esse número aqui. Para poder voltar de novo ao mesmo resultado, 0,25, certo? Então, aqui, os outros é o mesmo procedimento, certo? Aqui, só tinha esse valor aqui, aí não tinha como calcular assim na mente. Então, foi preciso dividir para saber o resultado de 9 dividido para 20, né? Então, aqui eu dividi, né? 9 dividido para 20, que deu 0,45. Aí, desse lado, a gente está colocando os números com vírgula, né? 0,45. Então, para me achar a forma de porcentagem, é só multiplicar esse número por 100, certo? Multiplicando por 100, vai dar 45, ou seja, 45%. Aí eu coloco aqui na forma de fração, né? Primeiro 45 embaixo, primeiro 45 é em cima, né? 45 em cima, e embaixo o número 100, que é no lugar desse símbolo, né? Aí aqui, para voltar, aqui deu 45, né? Para voltar, para dar o resultado 0,45, eu vou ter que pegar 45 e dividir para 100, que dá 0,45. Então, eu posso escrever 0,45 na forma de fração, que é justamente isso daqui, certo? Então, aqui, pessoal, esse outro aqui é o mesmo procedimento, certo? Aqui eu tenho esse valor e tenho esse, certo? Então, para descobrir esse daqui, é só multiplicar 2,75 vezes 100, que vai dar 275, ou seja, 275%. Aí escreve aqui na forma de fração, né? 275, primeiro, e embaixo o número 100, que é no lugar do símbolo de porcentagem, né? E aqui deu 275. Para voltar a dar esse resultado aqui 2,75, eu pego 275 e divido para 100. 275 dividido para 100 vai ser 2,75, certo? Aí aqui, pessoal, mesmo procedimento, né? Aqui é que eu tenho um número, uma fração decimal. Embaixo tenho 1 e o resto é 0, né? É uma fração decimal. Então, quando eu tenho uma fração decimal, significa que quando eu divido 14 para 10, significa que a vírgula está aqui, né? Ela vai deslocar uma vez para cá, certo? Aí está aqui, ó, 1,4. Aí ficou 1,4, certo? Aí para colocar na forma de porcentagem, eu pego esse número e multiplico por 100.
que vai dar 140, ou seja, 140%. E para voltar a dar esse resultado aqui, aqui está 140, né? Para poder voltar a dar esse resultado 1,4, eu pego 140 e divido para 100, certo? Então é assim. Bom, aí agora, pessoal, temos aqui a questão 2, certo? Aqui é para me classificar como decimal exato, decimal periódico, ou decimal nem exato, nem periódico. Então aqui, vou dar um exemplo aqui, certo? Para vocês poderem responder, não é resposta, é só um exemplo, certo? Então, se aparecer assim, aqui é 3 dividido para 6, que vai dar exatamente 0,5. Então aqui é um decimal exato, ou seja, é um número com vírgula exato, né? Não repetiu nada aqui. Não foi 0,5, aí depois 5, 5, 5, 5 direto, não. Então, eu dividi, foi dividido e deu exatamente 0,5. Então, é decimal exato, certo? Aí aqui é assim, 1 dividido para 3 vai dar 0,333, vários 3. Então, aqui é um decimal, é um número com vírgula, mas é periódico. Por que é periódico? Porque esse 3 aqui, só o número 3 repete várias vezes, certo? Então, aqui, se aparecer dessa forma, quando tiver esse traçozinho em cima, significa que esse 13 se está repetindo várias vezes. É 0,13, 13, 13, 13. Então, tem uma fórmula na matemática que eu posso escrever esse número na forma de fração. Como é que se faz? É assim. Você pega o número 13, quando aqui é 0 e aqui tem uma vírgula, aí você esquece esse 0, essa vírgula, e pega só o número 13. Aí vai dividir por 99. É uma regra da matemática. Por que é 99? Porque o número que está se repetindo, a parte que se repete, são dois números. Então, se tem dois números, eu coloco 9. Então, se você dividir 13 para 99, vai dar exatamente 0,13, certo? Sem fim. Já aqui, essa parte aqui, 0,25 é um decimal exato, que é resultado aqui da divisão. Você esquece que tem um zero e que tem a vírgula. 25 dividido para 100. Por que é 100? Porque eu tenho dois números aqui para chegar na vírgula. Quando eu tenho dois números, aí eu divido para 100. 25 dividido para 100, certo? Bom, agora aqui é assim, pessoal. Aqui decimal periódico, certo? Decimal periódico. Aqui significa que esse 1 está se repetindo várias vezes, certo? É 2,111 direto, certo? Então, aqui é assim, tem uma regra na matemática que a gente tem que fazer assim. A gente pega o número, esse número que não se repete, aqui esse 2, e pega a parte que se repete, aí fica 21. Esquece a vírgula, né? Aí você vai diminuir por 2, que é esse número que não se repete, não me interessa. Aí não se repete, não me interessa. Então, 21 dividido para 2 vai ser 19. Aí, a parte que se repete é só um número, certo? Então, você vai pegar o 19 e vai dividir para 9, certo? Porque a parte que repete é só um número, certo? Então, se você dividir 19 dividido para 9, vai ser 2,1, vários 1 direto, certo? Sem fim. Já aqui, pessoal, se aparecer assim, se aparecer dessa forma aqui, aqui é um decimal, um decimal, ou seja, um número com vírgula, mas não é exato e nem é periódico. Por quê? Porque não tem uma sequência. Aqui é 23, depois é 60, depois é 67. Não é o mesmo número se repetindo. É, por exemplo, 23, aí depois 23, 23, 23, certo?
Então aqui ele não é o número racional, certo? Porque eu não tenho uma fração para representar ele. Então esse número aqui ele não é racional, ele é irracional, que a gente ainda vai estudar, certo? Não tem uma fração para representar, então ele não é racional, certo? Aí aqui, pessoal, a terceira questão é para vocês. É o mesmo procedimento da 2, só que vocês vão dizer se são racionais, certo? Então você já sabe quando é que é racional. Então aqui tem alguns exemplos, certo? Não é resposta. Outros números, ó. Aqui é racional, certo? Aqui não é racional. Por quê? Porque não tem sequência, certo? Ó, não tem sequência nenhuma. Então não é racional, certo? Aqui é 41, depois é 42, certo? Então aqui ele não tem como eu arranjar uma fração para representar esse número. Então ele não é racional, certo? Já isso daqui é racional, certo? Como foi explicado, né? Aí aqui é assim. Significa que 435 está se repetindo várias vezes, certo? Aí tem a regra na matemática. Eu vou pegar essa parte que não se repete, está aqui. Aí eu pego essa parte que se repete, 435. Aí depois eu vou diminuir, esqueço as vírgulas, né? Aí eu vou diminuir pelo esse número 3, que é a parte que não se repete, certo? Aí diminuindo, dá esse valor aqui. Aí eu vou dividir esse número por 999, porque a parte que se repete tem 3 números. Aí eu coloco 3 9, é uma regra da matemática. Aí se você dividir esse valor 3.432 por 999, vai dar exatamente isso daqui, ó, 3,435, aí depois 435, certo? Sempre vai se repetir várias vezes, 435. Então aí é racional. Então aí esse número ele é racional, certo? E aqui ele também é racional. Eu posso escrever na forma de fração, aqui ó, 2,245. Eu posso esquecer a vírgula. E como para chegar na vírgula tem 3 números, aí a gente divide para 1000, certo? Aí dividindo para 1000 vai dar exatamente, dividindo 2.245 para 1000 vai dar exatamente 2,245, certo? E aqui também, pessoal, ele vai ser racional, certo? Aqui eu posso esquecer o zero e a vírgula. E como para chegar na vírgula tem 3 números, então eu divido para 1000, certo? Então dividindo 129 para 1000 vai dar 0,129, certo? Então a aula é essa, certo? Dá para responder tranquilamente, certo?